Obrigado mais uma vez por você estar comigo aqui no meu canal. Quero te pedir mais uma vez que você compartilhe nosso canal, dá um like e assine o nosso canal se ainda não é assinante. Você lá na frente pode se arrepender se não assinar meu canal. Beleza? Tem umas surpresas aí. Mas agora eu quero te falar o seguinte. Eu quero que você saiba que estava com uma plataforma de ensino. Academia do Discipulado.com. Ali estamos postando nossos cursos que cada dia estão ficando melhor. Então eu te peço para dar uma olhada, Academia do Discipulado.com. Academia do Discipulado.com. Beleza? E hoje eu quero falar de um negócio que está me inquietando, porque espera-se que um dia a nossa pandemia acabe. Mas acabando não, saiba de uma coisa que a nossa sociedade, o nosso mundo vem diferente. Ele está se transformando. E nós, como cristão, evangélico, protestante, pentecostais, como vocês queiram ser chamados, sabemos que temos que pensar para poder levar a mensagem do evangelho a partir deste novo mundo, desta nova etapa, desta chamada pós-modernidade. Você e eu precisamos ser criativos sem deturpar o evangelho. Seja criativo sem deturpar o evangelho. Separe evangelho dos seus gostos pessoais. Separe evangelho do seu tradicionalismo. Separe evangelho da sua legalidade, do seu legalismo. Separe evangelho da sua religiosidade. Beleza? A partir disso você vai ver as diferenças que vai acontecer na sua igreja, na sua comunidade e na sociedade ao redor da sua igreja ou do seu templo. Mas neste vídeo eu quero postar uma aula que eu fiz muito tempo atrás, alguns anos atrás, e eu quero que você coloque muita atenção. É como ser igreja no mundo pós-moderno, numa era do vazio. Então eu quero postar essa aula aqui para você, que são 20 minutos, mas eu acho que vai te levar para pensar bastante, tá bom? Um abraço e vamos lá para aquela aula que eu ministrei alguns anos atrás e que está aqui em um DVD, num vídeo que fazia parte dessa aula, ou desse curso que eu ministrei, tá bom? Se você quer a aula completa, ou melhor, o curso completo, vai lá na nossa Academia do Discipulado e você vai achar lá esta nova igreja com o verdadeiro evangelho sendo apresentado no mundo pós-moderno. Então vamos para frente? Então assiste e coloca teu comentário aí no final. E se você quiser pensar alguma coisa comigo, manda para mim que eu vou atender. Um abraço e vamos juntos. Bom, nesta aula vamos continuar pensando sobre ser igreja nesta pós-modernidade. Esse evangelho moderno, como transformá-lo, se assim podemos falar, no evangelho pós-moderno, sem perder a sua essência, suas características principais, ou melhor, todo o evangelho de Jesus. Sabemos que a nossa vocação cristã consiste em que nós avaliamos todos os novos espíritos característicos que moldam qualquer cultura. E Deus nos convida a sermos luz e sal da terra e do mundo. João diz que nós devemos provar os espíritos, de onde eles procedem. Então, a igreja, e principalmente a sua liderança, deve estar equipada para fazer que a igreja expresse, mostre claramente o evangelho e no seu contexto, daquela cultura, ele possa mostrar o evangelho. Logicamente, isso vai exigir trabalho e vamos ter que termos coragem de mudar o que pode ser mudado. Não estou falando em termos de evangelho, mas de práticas, estratégias, mudar o que precisa ser mudado e aquilo que é
principal, importante, comunicar o Evangelho se torne realmente a nossa prioridade de falar sobre o Evangelho a este mundo pós-moderno e assim encarnemos o Evangelho de uma maneira que o mundo pós-moderno entenda. Bom, vamos marcar algumas coisas a respeito deste Evangelho. Primeiro que o Evangelho, ele precisa, eu estou citando aqui Granz, num dos seus livros, Stanley Granz, o Evangelho precisa ser um Evangelho pós-individualista. Sabemos que, numa expressão pós-moderna do Evangelho cristão, ele deverá ter essa característica pós-individualista. Porque uma das marcas da modernidade é a promoção do indivíduo. Uma das coisas interessantes que o mundo moderno traz, e a igreja evangélica brasileira se acomoda muito nisto, é nessa individualidade, o reino pessoal, a autonomia, que muitas vezes são muito mais importantes do que a comunidade. É algo que temos como direito inato, mas que numa comunidade, numa igreja, ele pode estar e deve ser diluído. Esse enfoque moderno corresponde a certas dimensões centrais do ensino característico, mas, consequentemente, não devemos perder totalmente a ênfase na importância da pessoa humana individual como indicadora da modernidade. Porém, devemos ter sempre em vista os temas bíblicos do cuidado de Deus para com a comunidade, a orientação que Deus dá para o indivíduo que vive em comunidade. Desde o primeiro homem, há uma demonstração de que Deus olha a humanidade, as comunidades. Neste ponto, então, nós precisamos aprender com o mundo contemporâneo, que advogam a vida em comunidade e que eles falam e atacam, o ataque pós-moderno é contra este individualismo do modernismo. Eles rejeitam, então, o paradigma moderno com seu enfoque que este modernismo tem na autorreflexão, o autodeterminante, na autonomia, que fica fora da comunidade. Os novos adeptos da vida comunitária apresentam, então, uma alternativa construtiva para a igreja, que é o indivíduo no interior da comunidade. E que melhor comunidade nós temos do que a comunidade chamada igreja? Eu vejo neste ponto, esta descoberta contemporânea nos chama a ecoa o objetivo do plano de Deus, estabelecendo a igreja como seu representante. No mundo pós-moderno, não podemos mais seguir o caminho que nos aponta a modernidade, que situa o indivíduo no centro dos acontecimentos. Precisamos, então, lembrar que nossa fé é altamente social. Por isso que quando o pregador está comunicando a mensagem, ele deve comunicar esta mensagem, embora individualmente cada um ouve, porém devemos lembrar que estamos em comunidade. Este foco na comunidade nos estimula a reconhecer a importância desta comunidade. A Bíblia mostra claramente, o livro de Atos é claro em mostrar como esta comunidade se comportava. O livro de Colossenses, Efésios principalmente, mostra esta comunidade. O nosso problema é a nossa base teológica, não bíblica, teológica ou até ideológica, que vem do individualismo que trouxeram os missionários norte-americanos.
Uma segunda característica deste evangelho, que embora já tenha tocado anteriormente este ponto, é o evangelho pós-racionalista. É a valorização da razão era na modernidade. Na modernidade, o enfoque é na argumentação lógica, no método científico, e desta maneira nós pensávamos nos livrar de grandes superstições que os povos pré-modernos tinham. Todavia, neste mundo pós-moderno, nos convida a sair deste animal racional, segundo Aristóteles. E vamos ter que reconhecer que a reflexão intelectual e a empresa científica, tão somente estas, não nos podem colocar em contato com toda a dimensão da realidade ou conduzir-nos à descoberta de todos os aspectos da verdade divina. Significa, então, que não podemos simplesmente comprimir a verdade nas categorias da certeza racional, que são típicas da modernidade. Precisamos, então, resgatar aquilo que Jesus e os apóstolos nos falam sobre o mistério, o totalmente outro. Devemos, então, voltar a trazer de volta nosso mundo interior. A pós-modernidade vai nos ajudar em trazer de volta o sentido do pensamento muito mais ligado à emoção. Porque nenhuma experiência ocorre no vácuo, sabemos disso. Mas o âmago da experiência cristã é um encontro pessoal com Deus em Cristo, que nos dá forma e expressão. E com base nesse encontro, procuramos acolher num todo inteligível os diversos fios, os diversos caminhos da nossa vida pessoal, que recorrendo a certas categorias. Então, o que significa isso? O discurso racional, ele, embora nos ajude a compreender parte da nossa fé, essa abordagem proposicional que se vê na fé cristã, é que também vai nos trazer de volta e pede que nos trazer de volta na proclamação do Evangelho, é que estas pessoas sintam em neles a existência de um mundo emocional interior. Então, é um pós-racionalismo, é uma das formas por meio da qual o Evangelho pode se exprimir. Neste caso, a ênfase não recai mais sobre as proposições como conteúdo central da fé cristã. Em vez disso, leva-se a sério a compreensão dinâmica da dimensão espiritual, da dimensão intelectual, da dinâmica dessa experiência humana e nossas tentativas de compreender a vida. Em outras palavras, o mundo pós-moderno nos traz de volta a espiritualidade de uma maneira integral. Não é mais um racionalismo frio e seco. É um racionalismo que colocávamos Deus fora da nossa experiência. Agora não. O Evangelho é também parte do nosso mundo interior. Outra marca desse Evangelho que nós devemos ver agora, neste mundo do século XXI, é vencermos, e termos um Evangelho não dualista, mas um Evangelho pós-dualista. Atualmente, você ouve a pregação sempre dividindo a vida espiritual e a vida material. Esse dualismo que muitas vezes beira o gnosticismo, isso vem claramente desde os tempos da filosofia grega e o gnosticismo. E os cristãos impregnados dessa perspectiva
vem então trazendo esse dualismo não somente agora, mas através do século, e muitas das vezes ele veio trazendo sérias complicações no sentido de que o evangelho era somente para a alma. Devemos considerar de que o evangelho ele é integral, ele alcança também todas as nossas áreas da nossa vida. Isto é, o evangelho ele não é dualista. Existe um que podemos chamar dualismo cristão pós-moderno. Não somente se preocupar com a alma, mas também com o corpo. E não somente com o corpo, mas também com a natureza. A nossa antropologia, ou melhor, nós devemos transformar nossa antropologia em uma ecoteologia. Eco no sentido holístico, que alcance todas as áreas da nossa vida. Então, o evangelho pós-moderno vai nos trazer de volta ao paraíso para trazermos os ensinos do reino de Deus com relação à criação e o cuidado de Deus com a natureza. Os salmistas expressavam a sua admiração. O próprio Jesus usou flores, usou pássaros, os animais, raposas, como mostrando que este elemento da natureza, este elemento ecológico, também era parte da sua mensagem. Embora usado como metáfora, ilustrações, enfim, mas era algo que vivenciava a pessoa de Jesus, vivenciava esses momentos de natureza, o descanso, por exemplo. E ele, Jesus, formado nas letras do Antigo Testamento, com certeza conhecia muito bem a criação de Gênesis. Então, o evangelho integral, vencendo o evangelho dualista, ele é um evangelho que precisa ser trazido de volta às Escrituras para o momento de hoje. Outra marca do evangelho é que este evangelho tem que ser pós-noeticêntrico. Esta expressão pós-moderna do evangelho será também, como disse, noeticêntrica, isto é, nosso evangelho deve afirmar que o objetivo de nossa existência implica mais do que uma acumulação de conhecimento. Vamos vamos ensinar que a nossa vida ela consiste em propiciar a obtenção da sabedoria. O privilégio do conhecimento se dá no iluminismo. O privilégio deste evangelho cristão noeticêntrico ressalta a relevância da fé em todas as dimensões da vida, como eu falei no ponto anterior. Ele não permite de forma alguma que o comprometimento com Cristo estacione simplesmente num esforço intelectual, deixando que se transforme unicamente em um assentimento, em uma ortodoxia. Aqui surge uma nova palavra, ortopraxia. O compromisso com Cristo deve também achar guarida no coração, no mundo social e no mundo ecológico. Seremos estimulados a um ordenamento conveniente de ativismo, de espiritualidade. Vamos ser levados, estimulados neste evangelho a obedecer uma atividade de conduta e de decisões específicas cujo único parâmetro é a espiritualidade cristã, a espiritualidade segundo Jesus. Então, quando nós olhamos o mundo pós-moderno, este mundo geral, integral, como Stanley Grenz fala de pós-noeticêntrico, um evangelho pós-noeticêntrico, significa então de que todas as áreas social, econômica, política estarão impregnadas com estes valores.
E para fazer isso, nós não precisamos assumir como igreja posturas políticas, nós temos a voz profética da defesa dos marginalizados, dos pobres, daqueles que carecem de poder, assim como Jesus fez a mensagem, como trouxe também a sua palavra. Nossa estrutura, então, fundamental de crença vai refletir em todas as nossas ações. Como cristãos, devemos, então, nos preocupar em obter conhecimento e nos manter apegados à doutrina correta, a fim, com o objetivo de que possamos atingir a sabedoria para a vida e assim agradar a Deus em nosso viver e atrair outras pessoas para o Evangelho de Jesus. Esta característica noeticêntrica mais ou menos acompanha o ponto anterior que fala sobre esse evangelho integral. Por quê? Porque o evangelho integral que se contrapõe ao evangelho dualista. Quantas pessoas hoje falam, entrega a sua alma para Jesus, deixe Jesus viver na sua alma, no seu coração. Isto é um dualismo, não há uma separação. Jesus, ele vai ser o habitante de toda a nossa história, de todo o nosso ser. Então, este evangelho é que vai trazer para nós o desafio de saber apresentar. Não é mais uma doutrina, embora ela continue sendo importante. Mas hoje, por exemplo, aquilo que eu ensinava em um semestre sobre da forma racional das doutrinas, hoje precisa ser diluída. A maneira de ensinar, não a doutrina, a forma de ensinar para que esta doutrina se torne uma vivência. Por exemplo, que ensinar neste mundo pós-moderno quando falamos da Trindade? Qual é a questão prática? O que nós temos para oferecer? Você pode defender a Trindade de uma forma com o mistério da fé, racional, mas como será que neste mundo pós-moderno vai se apresentar? Então é um desafio para você descobrir estes mistérios da fé, que também fazem parte da nossa fé cristã, saber e serem bem apresentados para o mundo entender, para as pessoas entenderem, a sociedade entender, essa sociedade pós-moderna, como esta Trindade pode funcionar, ou como que é a prática dessa Trindade para o mundo pós-moderno na nossa vida completa, ou como o autor aqui fala, né, nesse mundo, ou nesse evangelho pós-noeticêntrico. Desta maneira, nós queremos enfatizar você a repensar os pontos que estão no Evangelho e que foram esquecidos. Por quê? Porque fomos dominados por um mundo fruto do iluminismo, da modernidade, do uso da razão exclusivamente e nos fez perder um pouco deste mistério, deste mundo integral e nos aferramos a uma pregação dualista. Que Deus te abençoe e nos vemos então na próxima aula para que assim possamos aprender mais desta maneira de ser igreja. Já estamos quase terminando, mas ainda queremos falar um pouquinho o que Jesus poderia fazer hoje, procurando no texto bíblico alguma mensagem que pode ser aplicada para a nossa pós-modernidade, e como Jesus viveria essa pós-modernidade aqui, hoje e agora.